Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e no vídeo de hoje eu vou falar sobre IPsec VTI e OSPF no pfSense. IPsec VTI vem de Virtual Tunnel Interface. A ideia é habilitar uma interface virtual que permite usar roteamento sobre IPsec, ou seja, eu fecho a VPN e posso usar roteamento ao invés de fechar as fases 2 tradicionais aí, uma para cada rede. E com isso eu ganho algumas funcionalidades e melhoro um pouco a parte de organização, além de ter um comportamento um pouco diferente, principalmente quando eu tenho que passar alguns tipos de tráfego ou mesmo fazer NAT de uma rede para outra. E usar o protocolo OSPF, que é um protocolo de roteamento dinâmico, ou seja, uma rota para determinado destino parar, ele consegue chegar no destino por outra rota. Então aqui eu fiz um desenho para tentar ilustrar ao máximo, principalmente para aqueles que não têm familiaridade com os assuntos que eu vou abordar no decorrer desse vídeo. Eu fiz uma demonstração no modelo matriz filial, colocando aqui dois links com dois IPs fixos, tanto para a rede matriz quanto para a filial. Então eu vou ligar o WAN com WAN, OPT1 com OPT1, tendo dois links com IPs fixos. Eu conseguiria fazer com IP dinâmico? Conseguiria, eu usaria grupo de gateway com DNS dinâmico, mas a ideia do vídeo de hoje é abordar VTI, tá? Então, falando sobre o cenário de hoje, esse cenário é um cenário aplicável, tem clientes da Network Pro que usam, tá? Inclusive com muitas redes e usam e funciona muito bem. O que nós temos aqui? Nós temos duas redes distintas e nós temos as VPNs fechadas entre os firewalls e uma área OSPF compartilhada entre os firewalls, fazendo a publicação das redes automaticamente. Se o primeiro túnel ali parar, eu consigo chegar na rede destino pelo segundo túnel. Na primeira parte do vídeo eu vou falar sobre a parte de VTI, vou fazer uma rota estática pura e exclusivamente para fixar o conhecimento de configuração de VTI e falar sobre a diferença entre a configuração de IPsec VTI e a configuração tradicional que costuma configurar o IPsec no pfSense de modo tradicional, para que você entenda a diferença. E no decorrer do vídeo eu vou falar sobre a configuração de mais um túnel e o uso do OSPF para fazer ali as configurações de protocolo de roteamento dinâmico. Eu tenho aqui o tracejado azul, configurei ali justamente para ilustrar que eu vou ligar o WAN com o WAN e o OPT1 com o OPT1, e cada uma delas vai ser responsável ali por ligar um túnel, e cada túnel desse vai habilitar uma interface no pfSense, uma interface virtual, tá? Aqui eu tenho o pfSense da matriz com seus respectivos IPs e redes configuradas, tá? Veja aqui que eu tenho conforme o desenho, e vou apresentar a seguir. Aqui eu tenho o pfSense da filial também com suas redes e IPs devidamente configurados, tá? Eu tenho o pacote do Quagga OSPF instalado. Eu poderia usar o pacote do FRR, mas eu optei por usar o pacote Quagga, que vai possibilitar que eu use OSPF no pfSense. É um pacote que funciona muito bem, tá? O FRR também é um bom pacote, mas eu opto por usar o Quagga nessa demonstração. Aqui eu tenho a área de configuração do IPsec. Antes eu só vou voltar aqui para mostrar que eu tenho o Get instalado do IPsec, por isso que tem essa abinha aqui no dashboard do IPsec, se você quiser ver os túneis que estão configurados. E aqui em VPN e IPsec eu tenho a parte que nos interessa, que é a parte de configuração do IPsec, tá? A fase 1 ela muda muito pouco, tá? Então eu tenho aqui uma interface. Aqui não adianta eu configurar um grupo de gateway, porque quando eu configurar a outra ponta ela vai esperar um IP. Então quando trocar para o outro IP, quando uma ponta cair, eu não vou conseguir conectar, tá? Então eu teria que trabalhar com DNS dinâmico no Remote Gateway, então não vou abordar nesse vídeo. Então
Então eu vou colocar ali o Remote Gateway da WAN da outra ponta, ali no caso é a WAN da filial. Authentication Medium, My Identifier, Peer Identifier, eu vou deixar o padrão. Eu alteraria aqui apenas se eu for trabalhar com DNS dinâmico, como eu falei, é possível. Aqui eu vou deixar o padrão e aqui na prancheta de key eu poderia gerar automaticamente, mas aqui eu vou colocar um apenas a título de demonstração, para ficar fácil o entendimento. Aqui é o algoritmo de criptografia, eu vou colocar o GCM, que é o modelo de criptografia recomendado pela Netgate e que tem a melhor performance. Vai te dar uma boa performance ali. Se você tiver um hardware com hardware de criptografia específico para VPN, melhor ainda. Todos os hardwares da Netgate são equipados com esse tipo de chip, né? E aqui tem a maior diferença, que é na criação da fase 2. Você está acostumado com Tunnel e IPv4. Então você coloca a Local Network, a network que você quer comunicar com a outra ponta, e a Remote Network. A diferença aqui é que ao invés de usar o túnel, nós vamos usar o Routed VTI, e aqui nós vamos configurar basicamente um ponto a ponto. Nós não vamos declarar redes, nós vamos colocar um ponto a ponto. Fechamos a fase 1, na fase 2 eu declaro 2 pontos. Então é como se eu vou declarar aqui 1/30, vamos dizer assim, né? Então aqui, esse daqui é o da matriz, ele vai ser o 10.0.0.1, o remote é o 10.0.0.2. Quando eu estiver configurando na filial, eu sou o 10.0.0.2 e o remote é o 10.0.0.1. Com isso eu tenho um ponto a ponto fechado. Depois disso eu vou fazer a inclusão da interface, vou ganhar um roteador e vou trabalhar com rotas estáticas ou protocolo de roteamento. Então ali túnel estadal, porque eu não tenho a outra ponta configurada, e aqui no firewall da filial eu vou fazer o mesmo processo. E, obviamente tem que ser com as mesmas configurações, menos as configurações de IP, que agora é o inverso. Então eu saí da WAN e agora eu vou ter que configurar o remote como 201, que é o IP WAN que está configurado no PFSense da matriz. Descrição você coloca aqui melhor lhe convém. A prancheta de key aqui eu só demonstrei que eu podia gerar, e aqui eu vou colocar a mesma prancheta de key, obviamente, para que eu possa conectar, e também preciso selecionar o mesmo algoritmo de criptografia. Aqui as demais opções eu vou manter o padrão, porque o foco do vídeo não é passar sobre elas, eu já fiz isso em um vídeo anterior que nós temos no canal falando sobre IPsec. E aqui é como eu falei, agora eu sou o 2, né, porque eu estou na filial, e o remote é o 1, que é a ponta da matriz. Então agora eu já tenho o ponto a ponto fechado, então eu já tenho o túnel estabelecido, porém eu não tenho tráfego. Se você estivesse fazendo a configuração do túnel no modo tradicional, usando o túnel, você conseguiria já estabelecer comunicação entre as redes. Mas aqui, como eu estou trabalhando com VTI, primeiro eu preciso adicionar uma interface. Quando eu adiciono a interface, eu preciso habilitar ela. Então veja que ela não é habilitada. Vou habilitar. Quando eu habilito, eu ganho um novo gateway que é adicionado automaticamente. Então eu tenho que fazer ali uma alteração no gateway para que eu possa monitorar esse gateway, o gateway da outra ponta. Então aqui eu estou na filial, o gateway que será monitorado é o 10.0.0.1, que é a ponta do VTI da matriz. Então eu vou alterar aqui no data payload, vou colocar 1, porque se você deixar zerado aqui, ele vai ficar ali como desconhecido. E aí isso também é um problema, geralmente quando você está monitorando ali para HA, então geralmente você tem que colocar 1, o ideal seria que viesse default, mas é uma coisa simples ali de ser alterado, então não é impactante. E aqui eu já tenho o túnel estabelecido, tá? E veja que aqui eu não configurei o gateway, eu ganhei ele automaticamente ao habilitar a interface VTI, tá? Se eu pingar o IP do PFSense da matriz a partir de um host da filial, eu não tenho como chegar lá, porque eu não tenho rota estabelecida. Eu só fechei o ponto a ponto VTI, mas não criei rota. Então agora eu vou criar a rota, tá? Mas mesmo criando a rota, como eu não tenho a rota de retorno, eu ainda não estou apto a estabelecer a conexão. O que eu vou precisar fazer?
Eu vou precisar me conectar ao firewall da matriz e repetir o processo que eu acabei de fazer. Eu preciso adicionar a interface, configurar o gateway, adicionar a rota e aí sim eu estarei apto a conseguir que as redes se comuniquem, que elas possam, a partir da rede 100 eu acesse a 200 e a partir da 200 eu acesse a 100. Então eu vou repetir o processo, mesma coisa. Vou aqui, vou atribuir uma nova interface, vou habilitar a interface. Quando eu habilito essa interface, eu passo a contar com um novo gateway que é incluído junto com os gateways que já são existentes automaticamente. Vou alterar ali o data payload para que eu consiga monitorar o gateway sem problema nenhum e isso não consiga ser visualizado ali através do dashboard. E feito isso, eu já estou apto para criar a rota estática. E aí, como eu já tenho a rota estática no firewall da filial, já tenho a rota de retorno, então se eu, a partir da criação da rota de retorno, se eu tentar de qualquer host da matriz encontrar um host na filial, eu vou estar apto a encontrar esse host sem maiores problemas, porque eu já tenho as configurações feitas de forma adequada. Então aqui eu estou no firewall em um host da filial, tentando chegar no firewall da matriz e agora eu consigo efetuar o ping normalmente. Até aqui é importante que você entenda a diferença do conceito de VTI. Qual que é a diferença do VTI? No VTI você trabalha com roteamento. No tradicional do IPsec você declara as redes por fase 2, as redes que você quer que se comuniquem. Então, se você tiver duas, eu vou remover as redes, as rotas, para fazer isso agora via OSPF. Então, se você tiver poucas redes, talvez faça sentido você ter várias fases 2, 3, 4, 5. Agora, se você tiver redes que tem lados que tenham 60, 70 sub-redes, talvez seja interessante você avaliar VTI com protocolo de roteamento, que eu posso te garantir que vai facilitar muito a sua vida. E agora, o próximo passo, eu não tenho mais comunicação, porque eu não tenho mais rota. Então eu vou fazer o que? Eu vou dar continuidade. Como eu vou habilitar o OSPF, a partir de agora eu tenho que habilitar o segundo caminho. Então eu vou criar uma nova fase 1, agora ligando as OPTs 1, né? Então eu vou ligar a OPT1 de um lado com a OPT1 de outro, depois vou no outro firewall fazer o caminho inverso para poder fechar a fase 1. Feito isso, eu vou fazer já a configuração da fase 2 também com VTI. Vou colocar aqui um IP, uma classe de IP diferente que eu coloquei na fase 2 do primeiro túnel, tá? Para não ter nenhum tipo de conflito, é importante que essas fases 2 não conflitem com nada que você tenha configurado dentro da sua rede interna. Vou desabilitar o AES porque eu não vou usar o GCM, tá? E vou fazer a configuração desse lado. Feita a configuração, eu tenho que repetir o mesmo processo que eu fiz com o primeiro túnel. Eu tenho que adicionar a interface, tenho que habilitar, configurar e tenho que configurar o gateway para que eu consiga fazer o trâmite de monitoramento ali e visualização pelo dashboard corretamente, tá? Feito isso, eu passo para a configuração do OSPF, que é o protocolo de roteamento dinâmico, e é importante que você entenda como ele funciona, tá? Eu não vou abordar com profundidade o OSPF, porque só isso seria um outro vídeo, se não mais de um vídeo, porque o OSPF ele é um assunto bem denso, você tem muita coisa dentro do OSPF. Então aqui eu adicionei corretamente, ele está offline porque eu não fiz a outra ponta ainda, então a VPN não está fechada, o segundo túnel, tá? Então eu tenho que agora na rede da filial repetir o processo. Então agora, graças a Deus, nossas preces foram ouvidas
eu tenho como copiar agora as configurações da VPN, isso já é uma feature bastante aguardada pela comunidade do pfSense. E agora eu vou fazer o caminho inverso da OPT de um lado para o outro. Vou colocar aqui o Remote Gateway, colocar a Preshared Key, vou colocar o YouTube 2, vou manter a mesma configuração de criptografia e vou fazer a fase 2 também com Remote VTI, e agora eu sou o lado 1 e o lado 2 e o Remote é o lado 1, final, né? Final 1. Eu vou aplicar e vou repetir o processo de adicionar a interface e posteriormente habilitar a interface VTI. Então lembre-se, VTI, Virtual Tunnel Interface. Então você não declara as fases 2, você simplesmente fecha um ponto a ponto e usa o VTI para roteamento. Então é muito mais simples do que você trabalhar com várias fases 2. O OpenVPN é excelente, mas a performance do IPsec, dependendo do volume de tráfego que você tem entre os túneis VPN, é recomendado que você use IPsec. Tá? Então aqui eu tenho agora os túneis devidamente configurados, as interfaces devidamente aplicadas, porém eu ainda não tenho tráfego estabelecido entre as redes, porque eu só fechei o túnel, eu só fechei o ponto a ponto. Eu ainda não disse o que pode funcionar, o que pode trafegar de um lado para o outro. Eu vou fazer isso de forma dinâmica. A primeira configuração que eu tenho que fazer no SPF é colocar para funcionar as interfaces. Então, quando você adiciona o VTI, você ganha novas interfaces. Então, ele adicionou a OPT2 e a OPT3. Então, são nessas duas interfaces que eu vou adicionar. Então, eu quero que a OPT2 tenha prioridade sobre a OPT3. Então, a métrica dela tem que ser menor do que a OPT3. Então, ela vai ser 10 e a OPT3 vai ser 20. A área é a mesma, é a 0001, que é a mesma área OSPF compartilhada entre os firewalls, e a descrição, e é só o que eu preciso fazer aqui. Eu não preciso configurar as outras funcionalidades disponíveis, né? Vou fazer a mesma coisa na interface OPT3, que eu só tenho disponível porque eu estou trabalhando com o IPsec VTI. E agora eu vou colocar uma prioridade maior, ou seja, o tráfego vai dar 100 para 200, dá 200 para 100 usando a OPT2. Se a OPT2 cair, um dos links cair, ele vai usar o túnel feito pela OPT3. Então é importante que você entenda essa lógica de como que o tráfego se comporta usando VTI junto com o OSPF. Eu procurei fazer o desenho porque o assunto é um pouco complexo para poder ser o mais didático possível. E aqui eu tenho os routers ID, tá? Que é a identificação do router dentro de uma área OSPF. Né? Dentro de uma área OSPF, o OSPF entende o PXS como um router. Né? Aqui eu vou colocar para todas as redes conectadas no pfSense serem redistribuídas. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele redistribuir todas as redes diretamente conectadas, mas eu vou falar para ele só não redistribuir as redes WAN. Então eu vou marcar aqui e veja que aqui está escrito que essa regra tem precedência sobre todas as acima. Então eu vou desabilitar a redistribuição porque eu não quero que ele redistribua o WAN. Ou seja, o que isso vai fazer? À medida que eu conectar uma rede no pfSense, ela vai ser redistribuída automaticamente. Então você tem que avaliar se isso é bom ou não. Para mim, em muitos cenários é bom. Então eu coloco as redes que eu não quero que sejam redistribuídas e aí eu deixo para que qualquer outra que seja conectada automaticamente seja redistribuída, seja enviada aí, adicionada à rota, para que eu não precise fazer isso de forma manual. Então essa é a parte legal do OSPF, ele faz isso para você de forma automática. Tá? Então eu fiz isso aí no firewall da filial e agora eu preciso repetir o processo no firewall da matriz. É sempre um conjunto, você sempre precisa fazer as configurações casadas. Então é a mesma coisa, OPT2 com métrica 10, OPT3 com métrica 20.
a métrica menor tem preferência sobre a métrica maior, então ele vai usar sempre a métrica 10. Se um dos links cair, o OSPF ele tem inteligência para ver se um link caiu, se ele está disponível ou não. Se ele não estiver disponível, o que ele vai fazer? Ele vai usar a outra rota disponível. E aqui é a mesma coisa, ele vai redistribuir as subnets conectadas, menos essas que eu vou declarar aqui, que são as subnets correspondentes aos links WAN. Eu não quero que ele redistribua a WAN pela VPN, eu quero que ele redistribua apenas as redes internas. Então, se eu vier aqui agora, por que eu faço dessa forma? Se eu vier aqui agora e colocar uma rede 192.168.10 no pfSense, ele vai redistribuir automaticamente. Então, isso é excelente em muitos cenários. Pode ser que em alguns cenários você precise fazer, você precise ir lá e falar qual que é a logística que você quer. E aqui agora eu tenho o OSPF configurado, eu tenho várias métricas de medição aqui para fazer troubleshooting se eu precisar resolver problemas. Muita coisa aqui, se eu precisar fazer redistribuição de rotas, tem muita coisa e funciona muito bem essa parte de OSPF, de protocolo de roteamento dinâmico. Aqui eu tenho a routing table, né, a tabela de roteamento. Então veja que eu tenho as rotas aqui diretamente conectadas e tenho uma rota 200 aqui saindo pelo gateway 10002, que é o gateway correspondente ao IPsec lá da filial. Então veja que ele está saindo aqui pela interface IPsec 1000, que é correspondente a OPT2. Isso daqui não foi uma rota que eu adicionei manualmente. Quem adicionou essa rota foi o OSPF. Então veja que a partir da rede da matriz eu consigo chegar na rede 200. Tranquilamente, consigo chegar na rede 200. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, veja que eu estou saindo pelo 10002. Tá? Agora, eu vou simular a queda do link da WAN, e eu vou querer que ele saia pela OPT1. Né? Então, veja que eu estou aqui na rede da matriz, na rede 192.168.100. Tá? Estou procurando falar o mais devagar possível para que o assunto não fique tão maçante e seja possível entender. Veja que eu já não tenho mais a rota para a rede 200, porque o OSPF já entendeu que o link caiu e daqui a pouco ele já vai adicionar novamente essa rota saindo pelo 10.10.10.2. Então, tudo isso de forma automática sem você ter que pôr a mão em nada. Tá? Olha lá. 192 rota para 192.168.200.0/24, saindo por 10.10.10.2. E a interface IPsec 2000, que é a OPT3. Então, o protocolo de roteamento dinâmico funcionando corretamente, sem qualquer tipo de problema. Isso para nós que temos redes, administração de redes, com muitas redes, sub-redes, nas pontas, interligadas aí por VPN, é fantástico. E aqui, veja, eu consigo chegar na rede 200 aí imperceptível. Isso aqui é transparente para o usuário, tá? Sem problema nenhum. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Isso aqui é toda uma rede emulada, tá, pessoal? Esses links aqui é tudo emulado. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simular o failback desse link. Então agora o que o OSPF tem que fazer? Ele tem que detectar que esse link está up de novo, colocar o tráfego para sair pelo link com a métrica menor, que é o link da OPT2, que eu coloquei como métrica 10. Então isso vai acontecer tudo de forma automática. Então esse é um dos benefícios do IPsec VTI, você poder trabalhar com roteamento e poder usar protocolo de roteamento dinâmico, o que é ainda melhor. Tá? Então eu procurei falar sobre IPsec VTI, mas eu achei que eu poderia falar sobre IPsec VTI e já fazer um gatilho aqui para o SPF, que eu acho que muitas redes aí para as quais a Network Pro, para esse serviço usam, abordam dessa maneira e funciona bem. Né? Veja aqui que o 192.168
200 já está saindo pelo 10.002 novamente. Então o OSPF já entendeu que o link se recuperou e já voltou o tráfego para sair pelo primeiro túnel de forma dinâmica, e a gente não pode esquecer que nós estamos usando o protocolo de roteamento, isso usando 2 PFSenses, tá? Funciona muito bem, eu acho que fica profissional, eu acho que alivia muito a carga de trabalho de quem administra redes com vários firewalls, principalmente quando você tem uma rede com diversos PFSenses, tá? O VTI funciona também se você colocar com Cisco, tá? Já configuramos e isso funciona bem também, mas isso é para dar uma força para quem tem uma carga de trabalho muito grande, principalmente com muita VPN. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo.